Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá amigos, novamente aqui com o programa Olhar Espírita, trazendo sempre temas para a nossa reflexão, para a nossa leitura, para o nosso estudo, nosso exame, pela orientação espírita, pela visão espírita das questões da vida. E esse olhar, né, que o programa vem colocando tem muito a ver com fundamentos, com elementos que, digamos, nos dão uma outra leitura dos fatos. Então, estamos aqui novamente no canal 10 da Rede Cabo Frio, de TV, para trabalharmos mais um tema, mais um assunto também sobre o olhar espírita, que o programa Olhar Espírita procura abordar. E o tema de hoje é interessante porque ele está baseado em 4 palavrinhas, né? E essas 4 palavrinhas constituem um mantra bastante conhecido, bastante popularizado no Brasil, né? Como constitui-se uma frase, mas ela tem muitos conceitos, e a gente vai trabalhar, nós vamos desmembrar essa frase e estudar cada uma dessas palavrinhas para a gente poder entender bem o que elas significam, o que elas representam e o que nós podemos, digamos, nos valer dessa prática, desse hábito, vamos dizer, de pronunciar essas palavras com firmeza, com certeza, com convicção, porque elas, digamos assim, despertam em nós certos outros sentimentos, certas outras formas de exame da vida que nos confortam, nos dão confiança, né, nos fortalecem. E nós estamos sempre muito necessitados desse tipo de apoio, que é o apoio, na verdade, que não vai depender, talvez, de outras pessoas. É algo que a gente vai encontrar em nós mesmos e em nosso Pai Celestial, nos amparadores que tanto nos assistem, tanto nos suportam e tanto nos sustentam ao longo do nosso dia a dia, né? Então, para a gente poder iniciar aqui hoje, nós temos aqui a Tatiana Simões, que é lá do CELD, né, aqui de Cabo Frio, Centro Espírita Leon Denis, eu, né, Flávio, que estou aqui colocado com vocês, apresentando esse programa, estou vinculado ao Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Então, para a gente poder começar o nosso trabalho, a gente precisa, sem dúvida, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e fazermos a nossa prece, né? É muito importante manter essa conexão com o alto, né? A nossa vida fica muito melhor, podem ter certeza. É sempre aconselhável a gente iniciar nossas tarefas, iniciar o nosso dia e até no momento da gente dormir, a gente fazer essa elevação de pensamento a Deus e fazermos uma prece. Eu peço a Tatiana que faça a nossa prece inicial, então, para a gente poder começar o nosso programa. Então vamos lá, queridos irmãos, vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus sempre pela vida, pelas oportunidades. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos nesse momento, com os seus ensinamentos, com a tua luz, que possamos, neste período que estivermos aqui reunidos, levar para todos aqueles que estiverem nos assistindo a mensagem de fé, de esperança, da certeza do amanhã, que possam renovar a sua fé, a certeza de que nunca estamos sós e que Deus está sempre por nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito bem, queridos, obrigado pela prece. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Olha,
essas palavras, essa frase, né? É uma frase bastante forte, são 4 palavrinhas apenas, mas elas concentram, né, vários sentimentos, vários elementos para a nossa reflexão. E se a gente for aprofundar, e o nosso objetivo hoje é esse, a gente entrar um tanto mais no entendimento do significado desse mantra, né? Como falamos, até a gente escondeu o mantra, né? E a gente está abrindo agora com ele. Entrego, confio, aceito, agradeço. O criador desse mantra é um conhecido professor brasileiro, né? José Hermógenes de Andrade Filho. Ele difundiu no Brasil o conhecimento budista, né? O budismo. Então, o espiritismo tem esse aspecto, né? O que é útil, o que tem valor, ainda que pertença, digamos, a outras filosofias, a outras doutrinas, mas que refletem os conteúdos e os princípios espíritas, sem dúvida nenhuma, é digno de abordagem, é digno de ser estudado, de ser considerado, né? Porque o espiritismo não é dono da verdade, né? Nem se coloca como dono da verdade, e como nenhuma religião também deveria se colocar, né? Estamos todos a caminho, temos os nossos princípios, as nossas diferenças, mas o fim é o mesmo, não é, Tatiana? Então, estamos todos direcionados, né? E temos caminhos diferentes, mas o objetivo final é comum. Deus é um né? só. Deus é um só, não é isso? Então, esse mantra, interessante, que ele vivenciou uma experiência, o professor Hermógenes, como ele é mais conhecido, né? O Hermógenes, em que ele estava numa praia e que, de repente, veio uma onda lá, uma situação que foi arrastado lá para o meio, né? Estava lá curtindo a praia, mas no meio, dentro da água, e, de repente, foi arrastado por uma vala, uma situação assim, que a correnteza levou ele. E ele ficou apavorado, porque ele não sabia nadar, né? Aí, eis que, de repente, aparece um jovem nadando, tal, que se achega dele, né? E falou assim: não tente me ajudar, né? Nem me segurar, que é a orientação básica para aquele que está se afogando. E também falou assim para ele: ó, simplesmente amoleça, ou seja, relaxa, né? Pronto, deu tudo certo, né? Ele conseguiu fazer o resgate. Mas essa experiência, que é uma experiência traumática, né, que muitas vezes a gente vivencia, experiências traumáticas que são transformadoras, né? Sim. Ou que levam a gente a uma reflexão assim, a respeito daquilo que já se passou na nossa vida, e muitas vezes a pessoa muda radicalmente, às vezes, em função de certas experiências que ela vivencia. Às vezes um processo de uma doença, de um acidente. Nesse caso aqui foi um acidente que ele viveu. Sim. E que foi muito marcante na vida dele. Depois dessa experiência, ele acabou, digamos, nas reflexões dele e tudo, ele criou, vamos dizer, esse mantra: entrego, confio, aceito, agradeço, que basicamente essa experiência, a gente vê ela, que a gente relatou aqui, realmente colocada aqui, né? Entrego, confio, aceito, agradeço, né? Como é que é esse entrego? O que será que ele quer dizer? Esse primeiro termo aqui, entrega. O que significa a gente entregar? A gente entregar para a vida, está entregando para a vida alguma coisa? O que a gente entrega para a vida? Né? O que a gente entrega na nossa experiência, dessa vivência que a gente está tendo aqui? Os antigos, eles têm uma expressão chamada, eu entreguei para Deus. E quando a gente fala assim, entregar, é tirar o peso e a responsabilidade da gente e passar para um outro. Tem esse campo de visão. E tem também aquele, eu vou entregar aquilo que eu tenho de melhor. Mas nesse caso, o entrego é aquela situação de eu vou deixar que alguém resolva algo que eu não estou conseguindo resolver nesse momento. Alguém ou algo. A gente, na doutrina espírita, a gente sempre fala que Deus é a inteligência suprema. Então, a gente não se dirige a Deus como alguém, né? Então, a gente fala que é o nosso Pai, mas a gente sabe que é uma inteligência suprema que nos criou. Então, a gente entende que entregar para Deus
assim como os antigos falavam, e que muitos hoje até falam, mas falam como uma expressão mesmo, não tem a essência do significado, é colocar para que outro que tenha esteja envolto de uma condição melhor, poder resolver aquela situação. Eu vejo como essa parte do entregar. Sim. Né? Que eu não... Essa seria uma dimensão dessa entrega, né? Sim, essa é uma forma de ver que a gente consegue enxergar, porque eu te entrego isso aqui, a princípio é uma coisa que eu tenho e que eu estou passando para você. E tem também, nos momentos de dor, que a gente fala, eu entrego isso para Deus, porque eu já fiz tudo aquilo que me caberia fazer e agora eu preciso de alguém ou de algo que possa resolver e trazer aquela solução. Você está tocando um assunto, né? A questão dessa entrega, ou digamos assim, para que a gente possa exercer ou fazer esse movimento dessa entrega com serenidade ou de uma forma assim mais tranquila, a gente precisa ter trilhado um caminho antes. Qual é? É que a gente tenha feito aquilo que esteve ao nosso alcance. Sim. Com relação àquele assunto, com Sim. relação àquela questão. Por exemplo, a gente pode mencionar um problema de uma doença, por exemplo. Sim. Às vezes uma doença tem família, que não é nem nossa, às vezes não é nem você que está doente, mas às vezes é um parente que está doente, às vezes é alguém, um filho, às vezes necessitado de alguma situação, necessitado de um tratamento, e embora você tenha feito ingentes esforços com relação à cura para aquela doença, para aquele problema, a solução para aquele problema, pode ser outro também, você não logrou êxito. Aí, quer dizer, se você está insistindo, você já esgotou todas as possibilidades ao seu alcance com relação àquilo, e aquilo não acontece, a resposta não é aquela que você desejaria, aí você chega a um ponto em que você entrega. Uhum. Mas você entrega os pontos, é isso? Você entrega os pontos e entra em zona de conforto que você entregou? Como é que é essa entrega? Não, né? Você fica é como a situação, né? Que ele estava ali se afogando e ele amoleceu o corpo. Ou seja, ele entregou o cuidado daquele momento do sufoco dele para uma outra pessoa que tinha uma condição melhor para salvá-lo do que ele estava passando, né, do afogamento. Ele se entregou, né? Então o que ele fez? Ele se entregou e deixou, olha, então deixa que eu salvo você, porque eu nesse momento estou numa condição melhor. Na verdade, a pessoa que está se afogando e o que está é uma coisa terrível, né? A pessoa que Sim. está num processo que ela não tem, ela não sabe nadar, ela não sabe como sair daquela situação. Sim. Aí, não é? Uhum. E ela sabe que precisa daquele amparo de qualquer maneira, não tem como, não tem alternativa para ela, Sim. né? Mas isso é assim, na teoria fica sempre bonito, igual palavra impressa no papel. Só que a gente vê muitas vezes que as pessoas fazem uma prece e é como assim, eu coloquei lá na mão de Deus, daqui a pouco ela tira de novo, ela acha que ela descansou e que ela agora vai conseguir resolver. Então ela não aguarda o tempo necessário da resposta. Exatamente. Nós estamos ainda muito imediatistas. A gente faz qualquer coisa, a gente quer uma resposta rápida. E muitas vezes os problemas que a gente considera problemas, mas na verdade são grandes provas, e que muitas vezes nós pedimos essas provas na nossa programação reencarnatória, é exatamente de fortalecer a nossa fé no outro, a nossa fé humana, né? A nossa fé religiosa. A gente está aqui para fortalecer a fé. E a fé é o quê? É acreditar que um outro ou alguém possa resolver aquilo que eu me coloco fraco diante daquela situação, naquele momento. Só que às vezes eu só quero um descanso para daqui a pouco ir lá e pegar de volta aquele problema para mim. Eu não quero esperar as coisas
seguirem o seu fluxo normal. Não, calma, tem que passar por esse processo, esse. Não, eu quero a resposta para ontem, né? É porque as experiências que a gente vivencia, né, elas têm sempre uma finalidade, uma razão de ser. Sim. No nosso quadro existencial com relação aos interesses superiores que nos trouxeram aqui. Porque nós temos muitos interesses, mas, digamos assim, são interesses muitas vezes advindos de um propósito de realização material, que é normal, não é nada condenável, mas muitas vezes a pessoa foca em questões muito terra a terra, muito no nível, vamos dizer, de ordem inferior. Embora essa palavra inferior, digamos assim, a gente colocando que os propósitos superiores da vida, muitas vezes eles ficam meio que embaçados com relação a questões que a gente sobrepõe. Sim. Muitas vezes a gente está sobrepondo questões assim de interesses de realização que a gente quer porque quer realizar e muitas vezes toma até atitudes ou decisões que vão nos complicar a nossa vida, às vezes uma prestação que você não pode pagar, uma conta que você não tem como assumir, um aluguel que você não teria como morar ali. Sim. A gente vê isso, às vezes a pessoa, e a gente tem esse exame, né? Situações assim que a gente lida com muita gente, ainda mais quando você é síndico de condomínio. Né? Então a gente lê em condomínio grande. Então a gente lida com situações e a gente observa situações que, digamos assim, típicas disso. A pessoa está assumindo compromissos em situações que ela não tem condições. Mas por quê? Por vaidade? Também, orgulho. Né? Por orgulho, não é? Então tem esse problema, né? Sim, então essa questão das experiências que a gente vai vivenciando, voltando ao que você estava falando, as experiências da vida, elas estão colocadas também no processo de construção e fortalecimento da nossa fé. Que a nossa fé, como Jesus falou, né, ainda é igual ao tamanho do grão de mostarda. Não é isso? Nossa fé ainda é muito apequenada, muito pequena. Né? E por isso que a gente ainda lida com tantas situações, tantas complicações, porque a gente ainda não aprendeu direito esse processo, que é o segundo passo aí que a gente ia falar agora sobre o confio, sobre a questão da confiança. Né? Então, esse é o outro ponto, porque esse entrego tem muito a ver com esse segundo passo desse mantra do confiar. Sim. E nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Voltamos já já. Retomando então, companheiros, aqui com o programa Olhar Espírita, estamos estudando aí um mantra nacional, um mantra criado por um brasileiro e muito conhecido, né? Entrego, confio, aceito, agradeço, do professor Hermógenes, né? E interessante porque, embora seja uma temática, digamos, que não esteja fora, ou seja, a temática não, mas o mantra seja algo que não é exatamente dentro dos conceitos espíritas, nós estamos trabalhando o conteúdo desse mantra, o conteúdo dessa proposta que foi colocada pelo professor Hermógenes, como conceitos que a gente precisa estar trabalhando em nós, né? Com mais força, com mais vigor. Então, o mantra, a gente sabe que são aquelas frases, aquelas palavras
que se repetem, às vezes sons, que isso é coisa muito antiga, né? A gente ouve falar dos mantras, que se a gente for estudar, escritos em sânscrito, são línguas mortas lá do hinduísmo, coisa antiga, né? Muito antiga, milenar, lá dessas doutrinas lá da Ásia. Mas, voltando então ao nosso tema que nós estamos abordando hoje, como falamos, entrega, né? Entrego, nós já falamos um pouco sobre essa primeira parte. E aí a segunda parte desse mantra, entrego, confio. Confio. É importante a gente confiar. Confiar em quem? Confiar no outro, confiar em Deus, confiar em mim mesmo. Em quem que eu confio? Olha, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que confiar em Deus. Depois eu tenho que confiar em mim. Para aí sim eu confiar no meu próximo. Porque se eu não confio em Deus, que é o responsável pela minha existência, como que eu vou confiar no meu próximo? Então eu acho que a gente precisa primeiro confiar em Deus. Mas a grande questão do confiar é que as pessoas entendem ainda de uma forma muito equivocada. E a gente desmantela esse pensamento muito fácil. A pessoa, eu não confio em ninguém, eu não confio em nada. Primeiro, coloca que sinônimo de confiar é acreditar, que são bem diferentes. E segundo, a gente confia sim. Quem já viajou de avião, ele confiou que ele chegaria no destino. Quando ele pegou o avião aqui, ele confiou. Sem conhecer quem estava pilotando o avião. De repente tem um doido lá. Mas ele entregou a vida dele no avião para poder chegar no outro destino. Aí a pessoa que fala que não confia em ninguém, ela já pegou o avião várias vezes. E ela confiou a própria vida a um desconhecido. Ah, não, mas é diferente. Não é não. Outra coisa, mas avião, tá bom, então vamos mais simples. Ônibus. Você tem 1 hora para chegar, você sabe que você tem que pegar o ônibus 5h30 para chegar às 6h30 em tal lugar. Você vai para o ponto de ônibus, você faz sinal, você paga a passagem, senta no banco e você faz o quê? Você confia que aquele motorista vai fazer o trajeto certinho e vai te deixar naquele lugar. Bota um fone de ouvido e fica no celular, você não vai... Não é? Você não confia. O que você confiou ali? Você confiou a sua vida. E as pessoas falam, mas eu não confio em ninguém. Não, eu acho que você ainda não percebeu os momentos em que você confia em muitas pessoas. É que o automatismo está fazendo parte da nossa vida. A gente já acorda pensando em como vai ser o dia. Antes mesmo de chegar na última palavrinha que é de agradecer. Agradecer o quê? Gente, agradecer porque abriu os olhos e tem mais uma oportunidade de se reajustar com as leis de Deus, de superar provas, de se tornar uma pessoa melhor. A gente já nem acorda mais assim, a gente já acorda de salto porque bota um despertador e já vai pensando, não, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, hoje tem não sei o que. A gente já vai passando na nossa mente a nossa agenda, esquecendo que durante todo esse dia só foi possível porque antes da gente confiar em Deus, Ele confiou na gente e nos deu a oportunidade de nos reajustarmos com a lei de Deus, com essa lei divina. Então, antes da gente falar assim, eu não confio em ninguém, para e começa a refletir. Mas talvez a gente só esteja direcionando a nossa confiança para a direção errada. E é por isso que a gente se decepciona. Porque muitas vezes a gente deposita muito numa situação e não supre as nossas expectativas, porque a gente acha que a expectativa é ser atendido em todos os nossos quereres, né? O nosso querer. E aí a pessoa não faz, ou então aquela circunstância não acontece daquele jeito, eu me decepciono e eu começo a rezar um outro mantra, eu não confio em ninguém. O problema todo é esse, que a gente recebe muito não ao longo da vida, né? Graças a Deus. E muitas vezes, mas muitas vezes essas situações
digamos assim, que até, veja bem, você fica até aborrecido. Hoje, por exemplo, né, eu contava a você, antes da gente começar aqui, eu estava fazendo um trabalho árduo, um trabalho grande, extenso, que exige muita atenção e que exige também a gente ter produção, que a gente produz rápido no computador, né? E você às vezes esquece de salvar, ou você não configurou ele para ficar salvando, né? E aí você perde alguns minutos de trabalho em função da luz que acabou. Aí você fica enlouquecido. Aí você liga para a concessionária, só lá para as 4h20 é capaz de voltar. E já era de manhã isso, tá? Eu falei, 4h20, vocês vão fazer o quê? Vão trocar os postes da rua toda? Não é? Pois é. Aí, resultado, acabou que furou um tanto minha agenda por conta disso, e eu fiquei assim, meio ensandecido, sem saber o que fazer, porque eu estava sem no break, quer dizer, na casa nova que a gente está lá, eu não botei no break ainda, então tem esses problemas. E, às vezes, você precisa se acalmar. São momentos que você precisa se acalmar, porque eu saí, peguei minhas coisas, peguei meu computador, peguei o carro, fui para casa da minha filha. Aí, dali a pouco, minha esposa me liga e fala, Flávia, a luz voltou, quer dizer, coisa de meia hora depois, a luz já tinha voltado lá para casa. Então, quer dizer, se eu tivesse talvez aguardado um pouquinho, tido um pouquinho mais de paciência, eu tinha me concentrado em alguma outra coisa, né? Eu ia cuidar do cachorro, sei lá, alguma outra coisa eu iria fazer, e a luz teria voltado. Se eu tivesse, digamos... É exatamente a primeira palavra, entregar, né? Então, aconteceu o contratempo, entrega. Pois é, né? Então tem esse problema, né? Então esse confiar realmente tem muito a ver com a nossa fé. Sim. Né? Com a nossa fé. E a nossa fé, ela precisa realmente, é algo que nós precisamos investir mais, né? A gente vê que a gente começa nosso trabalho aqui fazendo uma prece. O que significa fazer a prece? É um movimento de fé, é um movimento primeiro de humildade, né? Porque a gente realmente, quando a gente faz a nossa prece, é uma forma da gente reconhecer que existe uma força maior que ordena tudo e à qual, né, nós todos estamos submetidos, nós todos estamos necessitados desse suporte, dessa sustentação. Então, o movimento orante é um movimento de humildade, é um movimento que nós precisamos nos colocar acima de tudo, né? Porque pedir, sem dúvida, é um movimento de humildade. E a gente precisa pedir pela prece, porque a gente vai pedir para aqueles que efetivamente podem nos ajudar. E então, essa questão dessa confiança nesses amparadores, nesses mentores, nesses que orientam e que sustentam, dão sustentação para a nossa vida. A gente pensa, né, que acordou, como você falou, e está tudo já na minha agenda, tem que cumprir essa agenda, que coisa e tal, né? E a gente se esquece que por detrás de tudo isso existem muitas outras forças atuantes para que tudo aquilo também se realize, não é? Da melhor maneira possível e dentro do quadro das necessidades maiores que nos trouxeram aqui. Sim. E esse é um ponto que muitas vezes a gente, digamos, tem dificuldade de aceitar. Com certeza. E esse é o ponto que, às vezes, algumas situações que aparentemente são aquelas negativas que a gente recebe, né, da vida, e muitas vezes a gente vai ver mais tarde, como foi bom que aquilo tivesse acontecido. Como me fortaleceu. Como evitou um problema maior que eu poderia ter. Sim. Uma vez aconteceu comigo uma situação de uma vinculação com um profissional de trabalho, né, com uma outra pessoa, um outro profissional. Eu não sei nem se ele era bem profissional, porque ele não era engenheiro, mas um profissional ligado à construção civil, até lá da minha terra, lá de Petrópolis. Então, eu conhecido desde primário, desde jovem, que a gente se conhecia, e eu confiei completamente. Tipo, sabe aquela confiança? Como você falou, a gente forma uma expectativa, às vezes, exagerada das situações e das pessoas. Sim. Né? E às vezes você se lança, às vezes,
E você, às Esperando vezes... que ela faça exatamente o que você faria se tivesse na condição dela. Aí você acredita, né, que... Né? E, digamos assim, acabou que não aconteceu a coisa dentro daquilo que a gente tinha imaginado, que seria o que deveria ter acontecido, o esperado, né? E eu acabei me dissociando dessa pessoa com algum prejuízo, é claro, eu levei um certo prejuízo, e tudo bem, tá lá, larguei para lá. Mais à frente, mais adiante, eu percebi que se eu estivesse vinculado a essa pessoa, profissionalmente ou em alguma questão de trabalho, eu teria entrado por um problema, tido problemas sérios, entendeu? Porque ia ser difícil, digamos, com relação à proporção de certas situações em que a coisa se desdobrou. Então, são momentos que a gente... Levei um prejuízo? Levei. Material? Levei. Tão grande? Não foi tão grande, porque eu não fali por causa disso, né? Mas foi muito melhor, né, que aquilo tivesse se rompido ali, muito antes de acontecer outros mal problemas. maior. Um mal maior. Não é? Sem dúvida. E quantas vezes a gente reclama por isso, né? Quantas vezes a gente reclama? Eu estava ouvindo no outro dia, uma psicóloga virou para as meninas e falou assim, se você ganhar 1 milhão hoje, você ficaria feliz? Lógico que ficaria feliz, mas você ficaria feliz mesmo se eu botasse assim 1 milhão na sua conta? 1 milhão na sua conta. Nossa, eu ficaria muito feliz. E se eu colocasse 10 milhões na sua conta? Aí não ia querer nem mais trabalhar, porque com 10 milhões... Ótimo. E se eu dissesse que depois que eu depositasse os 10 milhões, você não acordaria no dia seguinte? Aí ela falou, não, aí não. Prefiro devolver os 10 milhões. Ué, então se acordar vale mais do que 10 milhões, por que você reclama quando acorda? E aí elas pararam para pensar. E a gente para pensar. Se acordar não tem valor, você abrir os olhos e ter oportunidade de mais um momento de vida aqui, de oportunidades de superar por que a gente reclama? Por que a gente cria essas expectativas e quando a gente se frustra, a gente fala, porque, nossa, não está no meu caminho, Deus não gosta de mim, Deus não olha para mim. Não, pelo contrário. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Está em todo lugar, vê tudo, sabe de tudo. Então, se aquilo não aconteceu, é porque não era para acontecer. E aí vem o agradecer de novo. Aceitar, primeiro, aceitar, que é a parte mais difícil. Porque a aceitação é a mais difícil, porque muitas vezes para nós aceitarmos certas situações, aceitarmos certas nuances, certas questões que às vezes fazem parte da nossa vida ou que acontecem com a gente precisa de uma certa dose de renúncia. Sim. E esse é o grande resignação. Problema. Resignação, resiliência. Né? São condições que a gente ainda está desenvolvendo. É, né? verdade. Aí você vê essa palavra resiliência, como é interessante essa palavra resiliência. Isso é assim, o que simboliza bem a resiliência é a vara de bambu, né? Que a gente pega, ela está lá, tal, e você puxa, ela vai envergando, não é? Até que você solta, sai de perto, ela solta, pum, ela volta a ficar lá, a plumbo, do jeito que ela estava quando você iniciou a envergar essa vara de bambu. Sim. Então, a resiliência é justamente isso, essa capacidade de lidar com os processos, com as experiências, com as situações que a gente vivencia e voltarmos e mantermos o nosso estado, digamos, a gente pode até envergar, mas a gente não quebra, a gente não rompe e a gente volta ao estado original, né? Sereno e tranquilo. Bem, é difícil, renúncia, não tem jeito. Um minutinho só, tá?
Rapidinho, né? Estamos de volta aqui com o programa Olhar Espírita, na oportunidade de conversarmos mais um pouco sobre esse mantra, um mantra do professor Hermógenes, tão rico, tão interessante, e que nós podemos, né, utilizá-lo como assim para as nossas reflexões, até para que nos momentos de dificuldade, a gente falar isso, né? Verbalizá-los. Eu acho que é interessante. Às vezes você não tem, às vezes, muita... Dependendo da situação que a gente está enfrentando, a gente tem dificuldade até de fazer uma prece, né? Mas, quem sabe, de repente, a gente consiga, né, também falar essas palavrinhas aqui, que para nos fortalecerem, para nos darem firmeza nos enfrentamentos que a gente vai tendo ao longo do nosso dia, né, no nosso cotidiano, ao longo da nossa vida. Então, falamos já de entrega, falamos de confiança, e agora vamos falar um pouquinho de aceitação e, para fechar, a gratidão, o agradecimento. Então, essa questão de aceitar as experiências, a gente tem dificuldade para aceitar certas coisas, não é? Às vezes... Principalmente aquelas que frustram a gente. Sim. Né? Mas a frustração ela advém de um processo anterior. Sim. Às vezes você forma, a gente falou ainda há pouco sobre isso, uma expectativa exagerada, Sim. às vezes exagerada, né? Fora de sentido, né? Principalmente às vezes nos relacionamentos, isso acontece muito. Sim. Né? Às vezes a pessoa ela se entrega completamente no relacionamento, ela confia a sua vida, o seu sentimento num relacionamento, né? Mas às vezes a outra parte, né, toma uma decisão diferente, uma decisão, né, de rompimento, ou de que não quer prosseguir, e muitas vezes, quando isso acontece, algumas vezes, graças a Deus não são todas, não são muitas talvez, mas em algumas circunstâncias, a outra parte não aceita. Não é verdade? Aí nós vamos entrar nessa questão da aceitação. Como é que fica isso? Você está falando isso, eu me lembrei. Lá em casa, eu tenho uma parede que eu coloquei 3 quadrinhos, né? Que é entrego, confio e agradeço. Aí eu estou lembrando aqui, gente, não tem o aceito, não. E não tinha o aceito quando eu comprei. A aceitação é tão difícil que eles não fizeram nem no quadrinho, não nem botaram no quadrinho, né? Aceito, não botar, aceito não. Entrega, confia, agradece, aceito, apaga, risca isso. Não tem, meu quadro, são só 3 quadrinhos. É difícil aceitar. A aceitação é muito difícil. Ainda mais, por exemplo, a gente está falando de relacionamento, é difícil, mas daqui a pouco vem um novo relacionamento. Agora, a gente aprofunda aí quando é a perda de um ente querido, né? A aceitação disso, ela é profundamente dolorosa para aquelas pessoas que ainda não se fortaleceram na fé. E isso está ligado exatamente a não compreender processos reencarnatórios, não entender que nós somos espíritos, que embora estejamos familiares, né, pai, mãe, filho, irmão, nós estamos, né, nós não somos familiares, né? A nossa família é espiritual. Quantos estão no plano espiritual que também sentiram que a gente chegou o nosso momento de reencarnar e eles ficaram lá e estão vibrando por nós? E existe a aceitação também de, por exemplo, quando os pais perdem os seus filhos, que chega o momento dos filhos
na sua programação reencarnatória, retornarem antes para o plano espiritual, antes dos pais. São momentos muito difíceis. E eu estou até falando isso porque a gente fez um estudo essa semana exatamente sobre isso, quando os filhos retornam antes, né, para o plano espiritual. E quantos pais entram numa depressão profunda, numa tristeza. E a gente sabe que na programação reencarnatória, esses espíritos que aceitaram virem como pais dessa criança, já foram programados para isso, né? E nesse momento que existe esse desenlace, e às vezes é muito abrupto, ou então é uma coisa que vem de formas homeopáticas, né? Aos poucos, aquela criança precisa retornar. Essa aceitação, ela é dolorosa, ela é difícil, ela cria um vazio muito grande. E é por isso que antes de aceitar, você precisa confiar. Não foi por um acaso que as palavras foram colocadas. Você precisa confiar que aquilo que está acontecendo é o melhor para todo mundo, para quem está partindo antes da gente, para quem está ficando. Existe um porquê de tudo aquilo que está acontecendo. Isso tem muito a ver, né, com um conceito, digamos, que é espírita, e vamos utilizar o olhar espírita para fazer esse exame também, dentro desse exemplo que você colocou, nesse enfrentamento, né, digamos, da desencarnação de um ente querido. Muitas vezes aquele que é filho, né, aquele que antecede, aquele que era para seguir depois, né, pela ordem cronológica, e entretanto ele vai em eternidade, ele segue bem antes. Né? Então, como aceitar isso? Como entender isso? A gente precisa entender que tudo está dentro de um plano, dentro de um processo em que todos nós estamos colocados, que é a condição de evolução do eu espírito. Nós, cada um de nós individualmente, um espírito imortal. Então, a partir do momento que eu enxergo aquele bebezinho que chega na minha vida, na minha família, né, que veio ali aquela gracinha, aquela coisinha linda que a gente realmente ama de paixão, né, mas que, de repente, não sei, uma doença, um problema qualquer, e ele não está mais ali. Né? Então, quem que estava ali? Quem chegou ali? Um espírito imortal, trilhando o seu caminho de evolução, com as suas necessidades de evolução, as suas necessidades espirituais. Então, muito além dos planos que nós assim, estabelecemos para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos entes queridos, está essa condição de que cada um de nós, e eles, nossos pais, nossos filhos, independentemente dessas relações de sangue, dessas relações de afeto, são espíritos imortais, trilhando o caminho da sua evolução conforme as suas necessidades. Não é? Cada espírito a sua história, cada espírito as suas vivências anteriores, o seu processo. Cada um de nós está num determinado processo. Então, isso não é desprezar, não, tá? Não vamos confundir. Em absoluto, não é a gente desprezar o fato de ser pai, ser filho, ser criança, mas a gente ter esse olhar espírita, que nos dá conhecimento, nos dá a entender que temos ali um ser que depende de nós algumas vezes, às vezes nós dependemos dele, nossos pais, né? E alguma relação que seja, mas é um espírito imortal com a sua história, a sua necessidade, o seu caminho. E, digamos, com as determinações divinas com relação àquele processo, como que ele deve se dar. Muitas vezes as pessoas até, infelizmente por desequilíbrios, por processos outros, às vezes abreviam até
tomam decisões, né, de dar cabo de sua vida. Nós sabemos o caso dos irmãos suicidas, né, que tomam essa decisão infeliz, que vai realmente a um grande infortúnio para o eu imortal, né, que tem a sua necessidade de evoluir e muitas vezes sucumbe. Né? Ele se permite, até por falta de exercício desse mantra que está aqui. Porque se ele conseguisse entender essa leitura e tivesse firmeza, conseguisse efetivamente aplicar isso em sua vida, certamente jamais a ideia do autoaniquilamento, né, ou do autoextermínio passaria pela sua cabeça. Bem, nós falamos aí do aceito, da aceitação, como é importante, e a gratidão, né? Então a gratidão vem só no final desse processo? Como é que é isso, Tatiana? Entrego, confio, aceito, agradeço, só no final que eu agradeço? Agradecer. Porque agradecer, sei lá, se não for como eu quero, será que eu vou agradecer? Aí é o desafio também, é aprender a agradecer o resultado, independente de eu gostar ou não. Então você tem que agradecer desde o início. Desde o início. Eu acho que essa gratidão não é nem para vir no final, está no final aqui na ordem das coisas. Porque é um processo, né? Então, mas se você aprende já que tudo você tem que ser grato, em tudo dai graças, você agradece o dia que você está comendo arroz com ovo, você agradece. Entrego e agradeço. Confio e agradeço. Aceito e agradeço. Eu sempre vou agradecer. Eu agradeço. Hoje amanheceu uma chuva, uma coisa, aquele vento. Não sei. Tem bem germânico, bem Alemanha mesmo. Né? Aí você vê aquilo, poxa, uma cidade em Cabo Frio, né? Que fica bonita com sol. Tá, mas a gente precisa da chuva, sabe? As minhas plantinhas lá na varanda estavam todas assim, se balançando, gostando, uma felicidade danada. Então, assim, que legal, que bom que chove, que bom que venta, sabe? Mas a gente quer ver o lado negativo das coisas. Aquilo que não sai do nosso jeito, então a gente não quer agradecer, né? Então, se chove é chato, se faz calor é chato, porque a conta de luz fica cara, porque eu tenho que ligar o ar-condicionado, porque eu não tenho ventilador, não sei. A gente fica olhando para o lado sempre negativo. Quando, na verdade, a gente precisa agradecer tudo. Ah, tá bom, eu vou agradecer porque eu quebrei a perna. Agradeça. Porque talvez você tivesse que perder a perna. Você fala de gratidão, até lembrando isso, né? Quantas pessoas que, digamos, chegaram no aeroporto, né? Atrasadas e, de repente, não conseguiram embarcar naquele voo. Sim. Puxa vida. Mas o que aconteceu? Ora, não digo que caiu o avião, mas o avião sofreu um acidente lá e algumas pessoas se machucaram. Se machucaram, e aí? Então, como é que fica? Sim. Né? Sim. Não precisa nem chegar ao ponto de cair o avião Sim. e morrer todo mundo, porque, graças a Deus, o transporte aéreo ele é um dos mais seguros que tem. Né? Eu acho que mais seguro que andar de avião é só o elevador. Né? Que acidente de elevador, eu acho que acontecer um acidente, é muito raro acontecer acidente de elevador, mas acontece ainda. Mas são muito raros, estatisticamente. Né? E avião também, na aviação civil, pela quantidade que tem de voos, né? Agora, nesse momento, se você for ver, que estão correndo no mundo, é uma coisa absurda. Sim. Né? De quantidade de voos que estão acontecendo nesse exato momento. Sim. Né? E, entretanto, estatisticamente, você vai ver que é mínimo, digamos assim, as mortes e tudo, um acidente que a pessoa se machuca. Mas, muitas vezes, né, aquilo que a gente, digamos, iria só reclamar, só, né, se aborrecer, na verdade, é um grande motivo de gratidão. Como falamos há pouco, né, às vezes alguém que te causa um prejuízo, né, num certo momento, que você vai ficar muito aborrecido com aquele prejuízo, olha, pode ter certeza que aquilo ali foi nada. Aquilo ali não foi nada, nada. E a gente tem que entender que a gratidão, ela mexe com a gente a nível celular. A gente altera nossas células. Isso. A gente fortalece a nossa imunidade. Então, sermos gratos nos colocam com a saúde, com a imunidade alta. A gente tem que aprender a agradecer, mas de coração, de forma sincera.
Se a gente exercitar isso todos os dias, a gente vai começar a perceber um campo vibracional à nossa volta muito mais positivo do que negativo. A gratidão, digamos assim, até pelas experiências que para nós, numa primeira leitura, elas possam, né, ser negativas. Hoje de manhã, por exemplo, eu fui experimentado. Podem ter certeza, meus amigos, a gente escolheu a temática e a temática nos experimentou. Tá? A gente foi experimentado nessa temática quase que de forma completa. E eu tenho que, nesse momento, elevar meu pensamento a Deus e agradecer muito a Deus, porque são lições que a gente vai aprendendo. Né? A gente que já tem alguns anos de doutrina espírita, tem coisas que a gente ainda está muito devagar, que a gente ainda carece aprender, só mesmo vivenciando as experiências para poder tomar realmente um jeito, né? Tomar jeito e a gente se corrigir, a gente realmente se melhorar. Não é fácil realmente a gente conscientemente trilhar caminhos de melhoria. É importante, e um dos objetivos do programa é justamente isso. A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, em especial naqueles assuntos que muitas vezes estão meio que ocultos, meio que mal compreendidos ou mal percebidos. Amigos, estamos aqui para evoluir, para trilhar um caminho de crescimento, de desenvolvimento espiritual. A gente não vê aqui, não vai sair daqui anjos. Não tem jeito, isso aí vai demorar um bocado. Mas a gente veio aqui com alguns propósitos a serem alcançados. Então, se tem alguma coisa te experimentando e que aparentemente é só para te aborrecer, reflete mais um pouquinho e dá uma analisada se de repente não tem alguma coisa que está te fazendo ficar aborrecido com aquilo e que é um defeitinho que precisa ser melhor trabalhado em você. Né? Você precisa, de repente, mudar uma forma de pensar, talvez rever alguns conceitos, até para não sofrer, para não se aborrecer mais. Aí certas coisas você supera, você aquilo já chega e você já lida com aquilo de uma outra maneira. É a questão da madureza, né? Do amadurecimento espiritual. A gente fala em amadurecimento que de corporal, amadurecimento, mas o amadurecimento espiritual é essa leitura da vida em que a gente sofre menos e aproveita mais, no bom sentido, esse aproveitar. Porque estamos aqui para aproveitar o máximo a experiência que o Pai Celestial nos concedeu aqui nesse plano de provas e expiações, esse plano de vivência, esse plano vivencial que foi construído, foi arquitetado pelo Pai Celestial para prover as suas criaturas, os seus espíritos, nem condições para evoluir, para a gente poder se desenvolver e crescermos espiritualmente para cumprirmos o nosso papel, porque há muito mais a acontecer em outras situações de evolução mais adiante, em que nós estaríamos em muito melhores condições de oferecer e entregar, vamos dizer, como está aqui a primeira palavra desse mantra, né? Essa entrega ser muito mais efetiva naquilo que nós podemos realizar em favor do nosso próximo, em favor, em co-criação com o Pai, contribuindo também na criação, contribuindo em tantos valores que possam efetivamente valorizar e valorar mais ainda aquilo que viemos aqui fazer. Então, amigos, estamos já finalizando o nosso encontro, né? Eu peço para a Tatiana dar as suas palavrinhas finais, por favor, para a gente poder concluir. Sim. Bom, queridos amigos, vocês que nos assistiram até agora, gostaríamos de agradecer por terem estado aqui conosco e agradecer também essa oportunidade desse trabalho, né, Flávio, que é tão enriquecedor. A gente, quando escolhe o tema para trazer para vocês, é incrível como a espiritualidade faz a gente passar pelo tema, sabe? Algumas experiências que faz com que a gente sinta na pele a importância de trazer esse tema para vocês, que é escolhido com tanto carinho. Então, não deixem de comentar,
não deixem de curtir, de compartilhar. Se pensou em alguém, quando a gente falou desse tema, compartilhe com essa pessoa, porque o objetivo que a gente tem aqui desse programa é de levar um pouco mais de calor nesses corações que estão tão sofridos e frios ainda, precisando de uma palavra de acolhimento. Então, fica aqui o nosso agradecimento por vocês terem nos assistido até agora. E se quiserem conhecer um pouco mais, procure uma casa espírita próxima à sua casa, na sua região. Com certeza você vai poder aprender muito mais, porque isso aqui é só uma gotinha no oceano, tá bom? Muito obrigada. Bem, amigos, até o próximo Olhar Espírita.